Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos de volta com a Páscoa, chegamos a ela. Verdade que numa situação tão diferente. Então, o que nós podemos esperar da Páscoa? Será que a sua cabeça está tomada da ideia do ovo de Páscoa, do coelhinho? Em outros tempos, talvez considerasse que esse é um tempo em que você pudesse dar uma parada, dar uma descansada, ir para a praia. O que não é possível hoje ou não é necessário hoje. O fato é, quão longe nós estamos de compreender o que é a Páscoa? Quão longe nós estamos da ideia do que é efetivamente a Páscoa? Nos nossos dias nós podemos encontrar uma diversidade muito grande de perspectivas, de pontos de vista sobre o que é a Páscoa. Em tempos recentes nós pudemos ver uma escola de samba que manifestava alguma coisa acerca de Jesus, era um ponto de vista. Houve quem aplaudisse, houve quem condenasse. Houve pastores que elogiaram a interpretação dos fatos feitos por uma escola de samba. Se andamos um pouco mais, nós vemos elementos da paixão de Cristo, a Páscoa de Cristo, sendo usadas em passeatas gays. E nós podemos ficar chocados com uma visão que vem de dentro da igreja, ou até uma outra visão que vem de outra igreja, ou até mesmo uma visão que vem de uma passeata gay, ou de uma escola de samba. E o que eu quero dizer nessa ocasião para todos vocês é que a Páscoa nunca foi acompanhada de unanimidade nem de consenso. Em todo o tempo, desde os tempos de Jesus, a Páscoa acontecia com uma multiplicidade significativa de pontos de vista. Muitas eram as perspectivas daqueles fatos que estavam acontecendo. Cabe lembrar que até no ambiente da Páscoa, precedendo um pouco a Páscoa, o Senhor Jesus havia entrado em debate com a liderança judaica. Herodianos, saduceus, fariseus. Isso foi uma tônica da sua vida. E veja, numa certa ocasião, o Senhor Jesus, falando sobre a sua atuação, ele pontuou claramente que ele não é o indivíduo que se encaixa no que nós chamamos de politicamente correto. Ao contrário disso, nós vamos ver o Senhor Jesus dizer: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. É fato que esse mundo tal como nós conhecemos hoje propõe uma visão de Jesus muito mais domesticada do que o Senhor Jesus era. Hoje não tem unanimidade sobre ele, não tem unanimidade sobre a sua morte, não tem unanimidade sobre a paixão e a Páscoa, e eu quero dizer a vocês, nunca teve. Nunca um ponto de vista só sobre Jesus foi compartilhado na sociedade, ou entre os discípulos de Jesus, ou quem fosse. Eu gostaria de falar com vocês nessa ocasião, e apresentar a vocês justamente essa multiplicidade de pontos de vista, e ao ouvir deles e até poder vê-los, isso imporá sobre cada um de nós formar o próprio ponto de vista acerca de Jesus. Eu quero mostrar essa divergência em vários segmentos daqueles dias. Em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês a divergência que havia no contexto da Páscoa judaica. Veja, em Lucas capítulo 22 é dito assim: Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Dentro daquela sociedade judaica, fazia parte a comemoração da Páscoa, que era uma celebração pela libertação que o povo de Israel teve depois de ter sido escravo por mais de 400 anos no Egito.
uma vez que passou por aquela experiência, e que Deus os libertou dali, Deus instituiu uma festa, a festa da Páscoa, que comemorava justamente esse livramento. Então, ano a ano, com a maneira com que a lei descrevia, aquele povo devia se alegrar e comemorar. E naquele ano, em que o Senhor está descrevendo aqui, tinha mais uma dessas comemorações. Então, aquela era uma ocasião em que o Senhor Jesus comemoraria, ou comemorava, aquilo que havia acontecido muitos séculos antes, na libertação que eles tiveram do Egito, mas aquilo também era uma forma de antecipação. Desde a festa, quando ainda estavam no Egito, quando ela foi instituída, um cordeiro era morto para que aquele povo fosse liberto. E isso, entendo, era uma antecipação de um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que era o próprio Jesus, que viria. E uma vez que viesse, ele morreria para que nós fôssemos libertos. Provavelmente as pessoas não tinham essa compreensão exata, aquelas autoridades dos dias de Jesus não têm essa compreensão. Mas eles têm um outro ponto de vista, eu diria, sobre aquela Páscoa em particular. Veja, aqui em Lucas capítulo 22, no versículo 2 diz assim: preocupavam-se os judeus, os principais sacerdotes e os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Naquela Páscoa em particular, havia uma demanda particular. O Senhor Jesus crescia em popularidade. As pessoas cada vez mais criam nele e reconheciam-no como alguém da parte de Deus. E isso incomodava aquela liderança judaica. E então, eles estão tramando como tirar a vida de Jesus. Essa era a agenda deles, essa era a proposta deles. Quando Jesus foi preso, depois de ter sido preso, no meio dessa liderança judaica, nós lemos ali em Lucas 22, no versículo 70, então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Jesus não tinha assumido, ele só estava dizendo que eles diziam isso. E aqui eles estão simplificando o protocolo de julgamento de Jesus para cumprir com a agenda que ele já tem pré-julgamento. Eles querem tirar a sua vida. Por isso, mais adiante no capítulo 23, no versículo 2, eles levam Jesus e ali vemos que eles estão acusando Jesus perante Pilatos. No versículo 10 diz: os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Então veja, aquela era uma festa judaica, mas grande parte da liderança judaica estava naquele momento com uma agenda particular de tirar a vida de Jesus, porque a sua popularidade crescia muito. Entretanto, esse não era um ponto de vista compartilhado por toda a liderança e todas as autoridades ou pessoas que estavam em evidência naqueles dias. Logo depois da morte do Senhor Jesus Cristo, o texto de João 19 nos conta que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Veja, aqui estava um homem, discípulo de Jesus, era um homem em evidência naquela sociedade, tinha poder econômico. Ele não concordava com aquilo. E diante da morte que aqueles judeus promovem, esse homem, ao contrário, zela pelo corpo do Senhor Jesus. Ele tinha um ponto de vista diferente. Não somente ele, também Nicodemos, é dito, Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Nicodemos, aquele que foi de noite ter com Jesus, ele reconhece quando ele está com Jesus, ele sabe que Jesus é da parte de Deus. Ele não era alguém para ser morto. Então veja, havia pontos de vista diferentes sobre quem era Jesus e o que estava acontecendo naquela Páscoa. Mesmo na liderança judaica havia discordância sobre isso. Não somente isso, nós também vamos encontrar aqui, mesmo no meio dos discípulos de Jesus, uma divergência de pontos de vista. Quero focalizar com vocês nesse momento num dos discípulos de Jesus, um dos 12, Judas. Aparentemente Judas estava perdendo o seu otimismo de que Jesus pudesse estabelecer o seu reino, e desapontado com isso, ele provavelmente está pensando na ideia de tirar algum proveito disso. E o texto nos conta que Judas, que já demonstrara naqueles dias não a mais profunda admiração ou valorização do Senhor Jesus, já que ele mesmo protestou que aquele perfume que havia sido derramado sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, que não deveria ter sido feito, aquilo era um desperdício. Mas o texto nos conta ainda de Lucas capítulo 22, que Judas fez um acordo com as autoridades judaicas, de trair a Jesus, de prover uma ocasião em que eles possam prender a Jesus com segurança. E Judas leva aqueles homens, e ele vai até Jesus, e ele beija Jesus, e o Senhor declara e reconhece que ele era um traidor, que naquela ocasião o beijava como um símbolo de traição. Judas tinha essa visão. Por que ele fez isso? Talvez fosse melhor você e eu ouvirmos o testemunho de alguém que conviveu com Judas dentro do ambiente dos discípulos de Jesus. Eu queria que você ouvisse esse relato desse discípulo de Jesus. Preste atenção. A verdade é que sabíamos muito pouco a respeito de Judas. Até mesmo o significado do seu nome era incerto para nós. O que tínhamos plena certeza é de que Judas não tinha um apreço pelo Mestre, assim como os demais discípulos. Como na vez em que Maria usou o seu perfume para lavar os pés do Mestre, e ele retrucou com ela, falando que era muito melhor usar o perfume para vender e distribuir para os pobres. Mas embora meus amigos, discípulos, meus irmãos, Mateus, Marcos e Lucas não tenham falado sobre isso, eu tenho certeza que ele pegava esse dinheiro das ofertas que eram dadas para nós. Então me fica a pergunta: será que era apenas ganância que o levou a trair o Mestre? Será que era inveja de nós, discípulos? Ou será que ele perdeu as esperanças de que Jesus assumiria seu papel como Messias e estabeleceria aqui o seu reino, então decidiu traí-lo? A verdade é que são muitas hipóteses e não conseguiremos provar nenhuma delas, a não ser de que se cumpriu a palavra do Senhor e Judas foi o traidor. Veja, o desapontamento pré-crucificação de Judas fica um pouco claro ao ouvirmos essas palavras. Entretanto, o desapontamento aconteceu também em outros cenários, e não necessariamente antes da crucificação. Após a crucificação, após sua morte, na verdade, nessa ocasião, Jesus já até tinha ressuscitado, mas eles não sabiam disso. 2 discípulos estão andando num caminho para um lugar chamado Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E nesse caminho, alguém, eles não identificam quem, alguém se aproxima deles, é o próprio Senhor Jesus. Eles não puderam identificar isso. E eles estão entristecidos, e Jesus os aborda perguntando: por que vocês estão preocupados? E eles questionam: você é o único que não sabe o que aconteceu. Jesus, Nazareno, um profeta da parte de Deus. E aí eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Vejam, eles estavam tristes, preocupados, frustrados, desapontados, porque a morte de Cristo naquela cruz tinha sido triste. Fim dos planos. Perderam a esperança. O Senhor Jesus continua a conversa com eles, e ao continuar a conversa com eles, o Senhor Jesus mostra para eles, mas escuta, ele não tinha falado que o Messias tinha que ser preso, que tinha que ser morto, que depois ressuscitaria, e aquele, até então, alguém desconhecido está os confrontando, e enquanto isso está acontecendo, o coração deles estava mudando, e de repente, num relance, eles percebem que é Jesus, mas ele já foi embora. E eles avaliam o que está acontecendo, e eles dizem, ardia o nosso coração. Vejam, eles estavam vivendo a experiência de estarem desapontados e de repente estão com o coração aquecido, e eles decidem voltar para Jerusalém. Mas mesmo antes de voltar a Jerusalém, outros fatos estão se desenrolando em paralelo. As mulheres vão ao sepulcro para alguns cuidados que são necessários, levando especiarias e perfumes. E quando elas chegam no sepulcro, o corpo não está mais lá. Há uma certa perplexidade diante disso. E naquela ocasião, 2 varões aparecem, são como que anjos, com suas roupas brilhando. E eles conversam com elas, e eles dizem, ele não está aqui, ele não disse isso, ele anunciou antes que ele seria morto, que ele seria sepultado e que ele ressuscitaria. Essas mulheres naquela ocasião ficaram tão impressionadas com isso. O que é que elas fazem? Voltam correndo, vão até onde estão os discípulos e contam o que aconteceu. E a reação, o texto nos diz ali de Lucas 24, que tais palavras lhes pareciam como delírio. E Pedro sai correndo, vai ele para o túmulo, e ele chega lá e constata a mesma coisa, ele volta e dá o testemunho. Os discípulos estão reunidos, e naquela reunião que eles estão, são surpreendidos. O texto de Lucas 24 nos conta, as portas estão fechadas, e de repente o Senhor aparece no meio deles, e diz, paz seja convosco. Eles estão surpresos, estão perturbados, estão atemorizados, não estão entendendo ainda esses fatos. Eles sabem, eles testemunharam da morte. Eles estavam desapontados, mas agora eles estão vendo o quê? Um espírito. E o Senhor, para confrontar a visão deles, o ponto de vista marcado por desapontamento que eles tinham, o Senhor mostra as suas feridas. E não somente isso, para mostrar que ele tinha uma existência física, ainda que distinta da que eles conhecessem, ele pede alguma coisa para comer. Ele foi capaz de entrar naquele lugar. Ele tem ainda suas cicatrizes, mas ele está ressuscitado. Ele está vivo. E o texto nos diz no versículo 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, eles tinham passado por uma experiência de transição. Inicialmente, estavam desapontados, agora estão temerosos, e agora ainda o quê? Estão marcados por, como diz o texto de Lucas 24, por grande júbilo, e louvavam a Deus. Então veja, perceba, o ponto de vista variou até de um momento para o outro. Inicialmente esperavam que Jesus fosse reinar, de repente estão desapontados, de repente estão assustados, e de repente estão alegres. O ponto de vista dos discípulos variou de Judas e para os demais, e houve uma variação, dependendo do momento, qual parte da história eles estavam, sobre quem era Jesus e o que estava acontecendo.
não houve unanimidade sobre quem era Jesus em todo o tempo, mesmo entre os discípulos de Jesus. Não havia entre as autoridades, não havia entre os discípulos de Jesus e também não havia entre os soldados romanos, as autoridades romanas. Veja, o texto de Lucas 22 nos fala que os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas. Colocavam nele uma venda, batiam nele e dizia: profetiza, quem foi que te bateu? O texto conta dizendo, e muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então, enquanto ele está na mão dos soldados, ele está sendo torturado, física e emocionalmente. Quando Jesus é levado a Herodes, o versículo 11 do capítulo 23 de Lucas diz que tratou com desprezo e escarnecendo dele. No versículo 35 diz que as autoridades zombavam e diziam. No 36 diz que os soldados o escarneciam. Mas também, embora autoridades romanas zombassem, escarneciam e batiam, elas não foram unânimes. Houve um homem, um comandante de tropa, um centurião romano, que ele estava diante daquela cruz, supervisionando tudo aquilo que se desenrolava ali. E a experiência dele, que deve ter sido vasta em ver tantas outras crucificações, aquela teve alguma coisa diferente. E nós percebemos que ele tinha um ponto de vista diferente do que aquelas autoridades, aqueles soldados. De igual maneira, eu gostaria que a gente ouvisse o testemunho desse comandante que presidia aquela crucificação. Vamos ouvir o seu ponto de vista. O que aconteceu? Olha, eu preciso confessar para vocês, mesmo eu estando acostumado com o melhor e o pior da vida de centurião, aquele dia foi diferente de todos os outros que eu já tinha vivido. Como um criminoso, todos o trataram com desprezo. Os seus torturadores zombavam dele, as autoridades e até mesmo o próprio povo. Os soldados batiam nele e o vestiram com uma roupa de nobre, enquanto diziam coisas horríveis para ele. Um verdadeiro teatro de horrores. Até mesmo quando ele estava naquela cruz, os soldados continuaram a ofendê-lo. Deram vinagre para ele e disseram para ele: se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Se ele era o Filho de Deus, naquele momento, as coisas elas ainda não estavam tão claras para mim. E antes que elas se tornassem claras, o dia escureceu. Era quase meio-dia e o sol deixou de brilhar. E não apenas isso, mas o véu do templo, tão precioso para os judeus, ele foi sobrenaturalmente rasgado, algo que não se vê todo dia. E em suas palavras finais, Jesus clamou por seu Deus, por seu Pai e disse: Pai, te entrego o meu espírito. Naquele momento, os meus olhos se abriram. Aquele homem naquela cruz, ele não era um homem qualquer, muito menos um criminoso. Ele era justo, ele era o Filho de Deus. E diante dos meus olhos, uma grande obra estava acontecendo. Naquele momento eu criei. Ele era o Messias. Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Já vimos que havia divergência de ponto de vista entre as lideranças judaicas, já vimos que tinha diferença de ponto de vista de um momento para outro entre os discípulos de Jesus, já vimos que tinha divergência de ponto de vista entre as autoridades romanas, soldados, comandante. Agora eu queria focalizar com vocês que até teve diferença de ponto de vista entre aqueles que estiveram muito perto de Jesus, aqueles dois ladrões na cruz. Veja, em Lucas 23, 39 é dito: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja, entenda isso. O texto de Lucas registra que é um que fazia isso, mas quando nós somamos o testemunho dos demais evangelhos, nós sabemos que os dois estavam fazendo isso.
de uma certa forma, entre aqueles dois parceiros de Jesus, de pena de morte. Inicialmente, os dois têm o mesmo ponto de vista e estão vendo ali alguém para ser escarnecido. Estão se divertindo apesar da sua pena. Entretanto, um deles vivenciou uma experiência, e o texto nos conta ali em Lucas 23:40, o outro repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Nós temos esse relato de Lucas, que mostra que tem um ponto de vista diferente. Mas eu creio também que seria muito interessante se você pudesse ouvir, como nós vamos ouvir agora, o testemunho daquele que era um ladrão, que estava sendo crucificado com razão, mas que de repente muda seu ponto de vista sobre Jesus. Ouça o que ele tem a nos dizer. Então, eu sei que eu fiz. Na verdade, tem coisas que somente eu e Deus temos conhecimento. Justificar toda a minha vida e todos os meus crimes e tudo que eu fiz até aquela cruz, hoje eu consigo identificar que tudo isso foi por causa do pecado. Mas agora é fácil eu falar que isso era o pecado. Até aquele momento eu vivi durante toda a minha vida para fazer o que era mal. Cometi todo o tipo de crime, tudo de ruim que eu tinha nas costas naquele momento. Eu escolhi a vida fácil. Crime, preguiça, malandragem. Eu escolhi esse caminho. Aprendi com alguns e fui professor nessa escola também. Fazer o que era bom para mim e o que ia trazer prejuízo para os outros. E assim foi minha vida durante todo o tempo que eu estive na Terra. Roubar, matar, tocar o terror em tudo. Essa era a minha vida normal. Mas eu lembro bem como eu fui parar naquela cruz. Foi numa noite onde eu estava procurando alguma oportunidade e eu vi uma oportunidade em potencial. Entrei na casa de uma pessoa para roubar algumas pratas. Mas quando eu estava saindo de lá, mal esperava. Fui pego pelo dono da casa, que era um centurião. E ali não teve como escapar. Tudo que eu fiz até aquele momento para prejudicar pessoas e obter lucro para mim, caiu por terra. Estava com os meus amigos naquele dia, obviamente todos eles saíram correndo e tudo sobrou para mim, então fui condenado. Pois bem, pode parecer que foi isso que me levou para a cruz, mas na verdade, hoje aqui eu posso saber que foi Deus quem conduziu minha história e me trouxe até aqui. E aquela cruz foi necessário para mim, pois ali eu conheci o meu Salvador. Ao ver aquele homem inocente pendurado naquela cruz, e até zombar dele por causa disso, alguma coisa abriu os meus olhos, alguma coisa encheu meu coração e transformou minha vida. Olhando para trás eu vejo todos os crimes que eu cometi e a possibilidade de estar aqui por mim mesmo seria impossível. Foi pura graça, amor de Deus demonstrado em Cristo naquela cruz por mim. Hoje eu tenho a certeza de que Ele ouviu o meu clamor e me salvou. Um criminoso, sujo, pecador, condenado, amado por Ele e salvo por Ele. Bem, acrescentamos a visão então daqueles ladrões na cruz. Agora eu quero lançar, eu não diria que chegam a ser divergentes, definitivamente não são divergentes. Eles são complementares. Mas existem dois pontos de vista diferentes acontecendo ali. O ponto de vista de Deus e o ponto de vista do Senhor Jesus. Do ponto de vista de Deus, o que podemos dizer quando o Senhor Jesus está sentado à mesa para participar da Páscoa com os seus discípulos? Ele diz o seguinte: a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Opa!
o que estava para acontecer com Jesus e mesmo a traição já estava determinado. E quem é que determina essas coisas? Certamente não era a liderança judaica, certamente não eram autoridades romanas. Quem determina essas coisas é Deus. Pedro captou muito bem o sentido disso, desse fato, os fatos se desenrolando e uma determinação de Deus. Uma pregação sua que ele faz, registrada em Atos capítulo 2, Pedro diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Pedro reconhecia que Jesus havia sido morto por romanos. Pedro reconhecia que foram os judeus que mataram a Jesus através dos romanos. Mas Pedro também reconhece que aquilo tudo estava acontecendo porque Deus havia determinado. Era Deus quem tinha planejado. Aquilo ali não era um desenrolar de uma simples história, tinha a mão de Deus determinando coisas que deveriam acontecer, porque isso fazia parte do seu propósito de enviar o Cordeiro, Jesus, que morreria na cruz para pagar os nossos pecados. O Senhor Jesus tinha uma visão diferente dessa? Não. Ele tinha essa visão, ele tinha o mesmo ponto de vista, mas sendo que quem determinou foi o Pai, ele tinha uma percepção, olhava de um outro ângulo. Quando ele está sentado àquela mesa e fala que o plano que está acontecendo foi determinado, mas ao pegar o pão, ele diz aos seus discípulos: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. E depois ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Ele estava naquela reunião, ele estava naquela quinta-feira, reunido com aquelas pessoas. E naquela ocasião, ele diz, ele se antecipa e anuncia: o meu corpo vai ser dado, o meu sangue vai ser derramado, e isso em favor de vocês. Era um outro ponto de vista. O ponto de vista do pai que determina e envia o filho. O ponto de vista do filho, que está totalmente em harmonia com o do pai, é ele se entregando voluntariamente para cumprir a vontade do pai. Mas nós vamos ver também mais posições diferentes e pontos de vista diferentes quando olhamos para a reação das multidões. E aqui eu quero destacar a divergência quanto ao ponto de vista que havia entre as massas daqueles dias. Depois que Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos propõe ao povo que está ali presente a libertação de um prisioneiro. Pilatos tem a intenção de libertar a Jesus. Mas aquele povo, liderado pela liderança judaica da cidade de Jerusalém, eles acabam dando um jeito e que seja liberto Barrabás. E quanto a Jesus, o texto nos diz o seguinte: eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. A multidão que estava ali presente queria uma coisa: que Jesus fosse crucificado. Liberte Barrabás, mas nós queremos esse homem morto. Mas embora houvesse uma multidão tremenda defendendo e que ganhou que Jesus fosse crucificado, o texto no versículo 48 diz o seguinte: e todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Há a multidão que grita para que ele seja morto, mas há a multidão que lamenta, que bate no peito, que vê o que acontece, que vê o que aconteceu e chora por isso.
poucas semanas depois, Pedro se dirige às multidões. E quando ele fala de Jesus que morre naquela cruz, Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro cujo sangue é derramado para que o seu pecado e o meu pecado sejam pagos. E nós possamos nos voltar a Deus, ter acesso a Deus. O texto de Atos 2 nos diz que eles perguntam, depois de ouvir essa mensagem de Pedro: que faremos, irmãos? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. As multidões ouviram a mensagem da cruz. Alguns deles talvez tenham promovido o crucifica-o, mas agora, diante da compreensão que tem naquela mensagem, eles se voltam para Jesus. Eles creem em Jesus e eles foram batizados. Não havia unanimidade em todo o tempo sobre os fatos que transcorreram naquela Páscoa. Havia divergência entre a liderança judaica, havia divergência entre as autoridades romanas, havia divergência entre os ladrões, havia até divergência entre os discípulos, havia divergência entre o povo. Concluindo minha palavra, vejam, autoridades viram as coisas de maneira diferente, discípulos viram as coisas de maneira diferente, romanos viram as coisas de maneira diferente, ladrões viram as coisas de maneira diferente, o povo viu de maneira diferente. Mas um ladrão que estava ao lado, na cruz ao lado, ele mudou seu ponto de vista. E de repente, ele se rende a Jesus. Não somente ao lado da cruz, mas diante da cruz. Tem um homem, um comandante de tropas romanas. Ele está presenciando, supervisionando todo aquele fato. Mas ele muda o ponto de vista. E ele reconhece quem é Jesus e se rende a Jesus. Não somente ao lado da cruz, não somente em frente da cruz, mas em torno daquela cruz tinha um povo que se alegrava com a sua morte e um povo que se entristecia com a sua morte. Mas esse povo, depois de ouvir a mensagem de que Jesus, que morreu, ressuscitou, e que Ele morreu para libertar você e eu, para que nós participemos da vida com Deus, sejamos reconduzidos a Deus, reconciliados com Deus. Essas pessoas ouvem aquela mensagem e mudam o seu ponto de vista, e se rendem a Jesus, se rendem ao amor de Deus, ao plano da salvação de Deus. Como naqueles dias, não havia consenso, não havia unanimidade sobre aquele cordeiro que seria morto naquela Páscoa, Jesus. Mas alguns mudaram o seu ponto de vista e se alinharam com o ponto de vista de Deus. Essa Páscoa é a oportunidade de você se alegrar e louvar a Deus por tão grande salvação. Louvar e se alegrar porque o Cristo que morreu também ressuscitou. Mas é a ocasião também de como aquele ladrão, aquele comandante, aquela multidão e tantos vocês que estão me ouvindo hoje, tantos outros possam se curvar diante de Deus e agradecer por tão grande salvação vinda do maior e imenso amor que pode existir. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer, porque nós nessa Páscoa podemos comemorar a libertação que temos em Jesus, comemorar tão grande salvação. Sabemos, não existe consenso, não existe unanimidade. Pessoas ainda estão apedrejando, batendo, zombando,
e, se pudessem, crucificavam. Mas nós nos alegramos porque nós pudemos mudar o ponto de vista e nos rendemos a tão grande amor, tão caro amor que o Senhor derramou por nós. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e uma boa Páscoa a todos vocês.